Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do presidente. Estão até agora falando disso na internet, uma polêmica muito grande. Algumas pessoas estão revoltadas com uma situação muito revoltante. Aí você deve imaginar, se estão indignados, deve ser com coisa pesada, tipo rombo no INSS. Não. Floresta amazônica pegando fogo mais do que no governo anterior. Não. Os preços do mercado subindo todo mês. Não também. Político viajando de primeira classe com dinheiro público enquanto a gente está ganhando uma miséria. Não também, não é isso. Isso não. Algumas pessoas ficaram extremamente irritadas com a foto de uma criança usando uma bolsa. Isso é grave. Isso é grave. Isso gera revolta. Mais especificamente, a filha do Roberto Justus. Põe a foto aí. Olha só. Puxa, olha que foto revoltante. Temos uma criança. Eu poderia ficar revoltado assim, peraí, estão cantando no dominó, todo mundo com a mesma roupa? Não, mas isso não incomodou ninguém. Pode mostrar essa foto nesse horário? Pode, porque é revoltante. É uma foto, mas foque a criança, veja que revoltante, pessoal. Uma criança com uma bolsa, isso não se faz. Algumas pessoas que dizem defender a justiça social ficaram bastante irritadas porque a bolsa da menina custa mais de 10 mil reais, 14 mil reais. Foram pegar o preço, viu? Isso em reais, né? Em dólar deve ser mais barata. Ah, fácil. E se for em alguns aplicativos, vai ser mais caro, porque o governo taxou pra caramba. Mas olha um exemplo de comentário que teve mais de 45 mil curtidas no... Pra mim é Twitter, falam que é X, mas é Twitter até hoje. Põe lá. Olha isso. Os bolcheviques estavam certos. Pra quem não sabe, bolchevique foram aqueles revolucionários que executaram famílias inteiras, incluindo crianças. Para quê? Para instalar uma ditadura do proletariado, que foi diretamente responsável pela miséria dos russos e pela morte de milhões de outras pessoas de miséria, fome, etc. Mas eles estavam certos. Graças a uma criança com uma bolsa, estamos hoje aqui vendo que os bolcheviques estavam certos. Fizeram bem em matar todo aquele pessoal. Ninguém mais usa bolsa. Isso pode até parecer um discurso de ódio, apologia à violência, discurso golpista, mas calma, gente. Calma. Não é o Léo Lins contando piada num palco. Então fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Foi só gente séria fazendo um discurso sério em público. E outra, a conta que postou isso tem o símbolo do comunismo, né, no nome e a bandeirinha da Palestina. Por isso se trata apenas de uma pessoa do bem. Ele pode falar o que ele quiser. Ele é do bem. Mas a resposta a esse comentário também deu o que falar. Põe aí, ó. Cadê? Só guilhotina. Mais um justiceiro social mostrando todo o amor que ele tem no coração com um comentário bacana. Só guilhotina. Mas olha que bacana, essa resposta chamou muita atenção. Ele é um professor universitário, deu aula em universidade. Inclusive tem livros publicados e foi secretário do atual presidente. Olha a notícia, não sou eu que estou dizendo. Só guilhotina. Ora, como a nossa classe intelectual tem consciência de classe, não é verdade? É verdade. É bom, o pessoal é intelectual, velho. Só guilhotina. Tem que separar o joio do trigo. Como que você resolve um problema intelectual? Só guilhotina. É o pessoal pessoal intelectual. Mas assim, a classe social e o dinheiro só incomodam em famílias que trabalham para ficar rica. Porque eu não lembro de comentário desse cara em casos assim, ó. O relógio de Lula custa 84 mil reais. Ele não indignou ele. É mais caro que a bolsa da menina. Criticada na web, Erika Hilton posa com bolsa de 27.420. Não incomodou. Janja vai às compras, fecha a loja e gasta 30 mil em 5 peças. Esses 3 valores aí é muito maior do que a bolsa da menina, com uma diferença. A bolsa da menina foi comprada com dinheiro privado do pai dela e esses gastos foram feitos com o seu dinheiro. Ó, tem gente na internet comentando sobre isso, arrumaram uma solução, olha aí. Pronto! Agora ninguém mais reclama.
Agora ninguém mais reclama, tá tudo certo. Não gera mais... Agora, sem guilhotina. Sem guilhotina. Sem guilhotina. Problema resolvido. O amor venceu. O amor venceu. Quando é a turma do amor, a diferença de poder aquisitivo parece não incomodar tanto, não é verdade? Agora, sobre o professor intelectual que falou sobre guilhotina, parece que ele já voltou atrás. Porque olha o que ele escreveu aí. Olha, foi uma simples metáfora. Que machão! Não é curioso que o cara que fala em guilhotina, a primeira coisa que faz é livrar o próprio pescoço? Esse é os machão da revolução. É guilhotina pros outros. Quando a corda aperta um pouquinho, porque as pessoas falaram, você é idiota? Não, só uma metáfora. Por favor, não me enforquem. Simples metáfora? Que metáfora, meu irmão? Você quis dizer que a menina precisa aparar a franja? Mas aí ele fez uma carta dizendo que se referia à Revolução Francesa. Então, tudo bem, porque afinal, a Revolução Francesa é um dos eventos mais reverenciados pela turma da esquerda do bem, que prometeu igualdade, liberdade e fraternidade e que, para isso, guilhotinou milhares de pessoas. Levou o caos à França e terminou com Napoleão assumindo o poder como ditador. Tudo bem. Mas, pelo menos, foi em nome da igualdade. E esse professor só quis fazer uma inocente metáfora. Acontece. Apesar que, nesse outro comentário aqui, eu acho que não foi metáfora, não. Só guilhotina. E não é metáfora. Veja só, é um professor universitário que ensina pessoas. Você que teve aula com ele, você acredita nas coisas que esse cara fala? Porque uma hora é metáfora, outra hora não é metáfora. Como é que você acredita num cara tão dúbio desse? Esse é o tipo de gente que ensina todo mundo aqui. Agora, nessa aqui, ele deixou claro não se tratar de uma metáfora, né? Qual será a figura de linguagem ali? Hipérbole, analogia, covardia ou cinismo? Fica com vocês. Agora, esse é o retrato da turma da empatia e da justiça social. Quando é um humorista fazendo piada num palco, com um claro intuito de fazer as pessoas rirem, eles se revoltam. Eles levam tudo ao pé da letra, pedem prisão. Quando é a turma deles defendendo execução, guilhotina, instigando ódio, inveja, veja bem, aí é só uma metáfora. Mas metáfora depois que algumas pessoas percebem. Aí é metáfora. Se não tivessem apontado ele não falava que era metáfora, não. Ele estava sustentando aquilo. Pode crer. Agora, com o intuito de gerar consciência de classe, pode. Né? Aí não apenas pode, como é bonito. Porque quando é um empresário usufruindo do próprio dinheiro, conquistado com trabalho, geração de emprego, é desigualdade. Quando é um político do lado deles, um político de estimação, usufruindo de luxo com o seu dinheiro, aí veja bem, ele merece. E eu vou repetir o absurdo, porque a gente vive num país que o óbvio tem que ser dito e repetido. Um comediante, num palco de teatro, conta uma piada e é condenado à prisão. Um professor universitário, já teve cargo em governo federal, escreve livro, ensina a juventude, faz um discurso de ódio sério contra uma criança em ambiente público, sem ânimos jocante algum, e fica por isso mesmo. Porque ele pode, ele está do lado certo. Quando as fichas de todo mundo não tinham caído ainda, eu fui um dos primeiros caras que levantou a bola. Que desgraça era essa do politicamente correto e onde isso chegaria? Estou falando de uns 15 ou 10 anos atrás. Eu apanhei muito por isso, eu apanho até hoje. Uns 10 ou 15 anos atrás, eu disse numa entrevista que, ao contrário do que muitos podiam pensar, o politicamente correto nunca foi algo para proteger gente coitadinha de ofensas. O politicamente correto sempre foi uma imposição do monopólio da ofensa e, posteriormente, sobre o monopólio da condenação. E é o que está acontecendo hoje. Eu disse isso em algumas ocasiões no passado. Eu sempre disse que nunca foi sobre o que não se pode dizer, e sim sobre quem não pode dizer. Hoje, mais de uma década depois que eu disse essas coisas, eu estou vendo muita gente repetindo essa mesma frase minha por aí. Algumas nem sabem que a frase é minha, estão repetindo, e eu fico feliz por isso. Pois é sinal que a ficha caiu para todo mundo. Finalmente, está claro que quando um imbecil autoritário desses aparece em público, sendo idiota desse tipo,
Esse sim, destilando ódio e inveja, as pessoas comuns não engolem mais essa historinha que trata-se de justiça social ou algo nobre. O mundo real, as pessoas comuns, as pessoas que estão pagando imposto para sustentar essa corja, já entenderam que trata-se apenas de autoritarismo e inveja mesmo. E eu fico feliz porque hoje ninguém mais cai nessa conversa cínica e mentirosa de lacração. E eu espero que as pessoas comuns, principalmente o mercado publicitário, o entretenimento, que vive para falar com as pessoas, também pare de dar tanta moral para esse discursinho fingido. Espero que o mercado publicitário, a indústria do entretenimento brasileira, volte a ter conexão novamente com as pessoas nas ruas. As pessoas nas ruas estão de saco cheio disso. As pessoas normais, as pessoas nas ruas, os pagadores de imposto, o taxista, o garçom, o frentista de posto de gasolina, ou a dondoca que está no restaurante sendo servida pelo garçom, essas duas classes de pessoas estão de saco cheio disso. As pessoas normais estão de saco cheio disso. E quanto a você, Justus, a gente já teve probleminhas. Você já me condenou por causa de piada. Mas eu tô contigo nessa. Eu só não me ofereço para pagar seus advogados, para meter um processo nesse cara, porque eu sei que você pode pagar sozinho, tá bom? Você tem dinheiro? Se ficar muito salgado, você vende a bolsa da sua filha que o dinheiro vai dar. Deixa barato, não.